Olá, meus irmãos, graça e paz, tudo bem com vocês? O tema do nosso vídeo hoje é o paralelo entre o prazer e a dor. Sabe, para tudo que existe na face da terra, existe também toda sorte de gostos. Alguns gostam de exercícios físicos, outros não. Alguns de se alimentar bem, outros não. Alguns de orar e ler a Bíblia e outros não. A verdade é que para cada uma dessas coisas, ao mesmo tempo, existe um prazer e uma dor envolvidos. Porém, cabe a nós escolhermos enxergar e viver o prazer daquilo que é vontade de Deus para nós. Ainda que num primeiro momento, naturalmente, a gente não goste, mas com a prática, com o hábito, com o conhecimento, nós entendemos que na vida nós não fazemos apenas as coisas de que gostamos, mas principalmente aquelas de que necessitamos. Gostaria de compartilhar aqui rapidamente com vocês alguns versículos. 1 João 2,16. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não é do Pai, mas é do mundo. Agora vou ler aqui também para vocês em Tito 2,12. Ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. E agora Tito 3,14. E os nossos aprendam também a aplicar-se às boas obras nas coisas necessárias para que não sejam infrutíferos. Então, tudo aqui que a palavra fala, né, da gente aprender sempre, estar envolvidos em boas obras e renunciar a tudo aquilo que nos traz prejuízo, né, que ao final vai nos trazer destruição. Em relação aos exercícios físicos e alimentação saudável, em relação aos exercícios, vamos ter que nos esforçar, em relação à alimentação, vamos ter que renunciar a alimentos doces, gordurosos. E em relação à leitura da palavra e oração, talvez a gente tenha que renunciar algum tempo na TV ou nas redes sociais. Mas eu te pergunto, e se nós fizermos tudo que a nossa carne quer? Se a gente comer o tempo inteiro tudo que a gente quer, não fizer exercícios, e aí como vai ficar o nosso corpo? Doente, né? O nosso corpo vai ficar muito possivelmente propensos a diversos tipos de doenças. E não é diferente com a nossa alma e com o nosso espírito. Se a gente deixa de alimentar corretamente toda a nossa alma, né? Nossa mente, espírito, alma, enfim, nós vamos ficar completamente vulneráveis a todos os ataques do mal, a problemas emocionais, a cair em pecado. Aqui eu gostaria de compartilhar com vocês alguns versículos também. Gálatas 5:13. Porque vós, irmãos, fostes chamados para a liberdade. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servir-vos uns aos outros pelo amor. E também Gálatas 5:24 e antes o 16, vamos lá. Digo, porém, andai no Espírito e nunca satisfareis a concupiscência da carne. E agora o 24. Mas os que são de Cristo crucificaram a sua carne com suas paixões e concupiscências. Então, a gente aprender a viver esse estilo de Deus no Espírito, a gente aprende a renunciar, a viver a vontade do Pai, mas isso é um processo, né, não é imediato. A gente vai aprendendo a ter prazer naquilo que, num primeiro momento, a gente sentia dor, naquilo que era difícil, mas a gente aprende a ver com outros olhos e a entender que a vontade de Deus é sempre melhor pra gente. E esses hábitos errados, esse prazer desses hábitos errados podem até falar mais alto no primeiro momento, mas conforme nós vamos renovando a nossa mente, praticando novos hábitos, tendo um novo estilo de vida, nós vamos aprendendo a viver a vontade de Deus para nós a cada dia. Sem muito esforço, sem muita dor, vamos aprendendo a ter alegria. Por fim, se você está confuso se deve ou não mudar algum hábito, se deve ou não fazer algo, pare já de perguntar para todo mundo, pedir a opinião das pessoas, o que elas acham sobre a tua vida ou deixam de achar. Às vezes você está perguntando para as pessoas erradas, para a pessoa que não tem condição de te ter uma opinião e você acaba tomando uma decisão errada na tua vida que vai gerar consequências aí, talvez por um longo tempo, consequências talvez quase que irreversíveis ou irreversíveis. Pergunte somente para aquele que te criou. Ore, pergunte para Deus o que você deve fazer, que hábito você deve ter, quais decisões você deve tomar, em que trabalho você deve estar, com qual sociedade você deve estar, com que amigos você deve andar, sobre tudo, sobre todas as coisas. Ele é o dono da sabedoria, ele
Ele já viu o seu futuro, então não hesite de perguntar a Ele. Ele te dará a direção certa, na qual você sentirá paz, segurança, alegria, e os seus planos vão dar certo, né? Como está escrito em Provérbios, entregue seu caminho ao Senhor, confia nele, no mais ele fará. E consagre seus planos ao Senhor e eles serão bem-sucedidos. Eu queria contar aqui brevemente, para finalizar, uma situação que eu passei assim de muita dúvida, né, a respeito da minha vida profissional. Na época da faculdade, já tem bastante tempo isso, já devem fazer mais ou menos uns 7, 8 anos. E aí eu fiquei muito na dúvida se eu deveria ficar somente estudando, me dedicando à faculdade, ou se eu deveria já no início da faculdade já fazer um estágio ou trabalhar no comércio, né, que é um emprego mais fácil para quem nunca trabalhou, enfim. Ou se eu deveria ainda estudar para concurso ao mesmo tempo em que fazia faculdade. Então eram muitos questionamentos e eu ficava angustiada e eu perguntava para todo mundo à minha volta e aí a maioria das pessoas dizia: se você tem oportunidade de só estudar na faculdade, é melhor, se dedica só à faculdade. Mas eu sentia uma angústia, eu não me sentia satisfeita, eu não me sentia útil só de estudar, eu queria trabalhar também, eu queria ter outras experiências, ainda que em áreas que não fossem realmente a minha, né, que eu estudava, do direito, sabe? Eu queria ter essas experiências, mas ao mesmo tempo eu não me sentia segura, eu não me sentia capaz, eu achava que eu não ia conseguir conciliar, não ia conseguir dar conta de estudar e de trabalhar, e enfim, eu acabei fazendo de tudo um pouco, acabei trabalhando e estudando, e acabei fazendo estágio também, e com a faculdade, estudei para concurso também com a faculdade, mas cada hora eu queria uma coisa e eu ficava confusa, eu não sabia se devia ou se não devia, enfim. Foi muito difícil e eu não tinha essa intimidade, eu não tinha Jesus ainda na minha vida, e se eu tivesse o relacionamento que eu tenho hoje com Deus, a comunhão, seria tão mais fácil tomar decisões, sabe? Seria tão mais fácil de eu orar e Deus falar: pô, vai por esse caminho, faça isso, sabe? Às vezes Deus quer que você faça algo, mas tem a hora certa, o momento certo, com as pessoas certas, no lugar certo, e a gente tem que orar para ter esse entendimento. Então fica essa reflexão aqui para vocês, compartilhar um pouquinho da minha história, para que você realmente fale com Ele e Ele te dará a resposta certa, a resposta de que você precisa. Esse vídeo vai ficando por aqui. Se você não se inscreveu, se inscreva no canal, curta, comente com a parte que você mais gostou, compartilhe para ajudar os seus amigos. E lembrando que temos vídeos aqui no canal todas as quartas e sábados a partir das 20 horas. Deus te abençoe.